Sejam todos bem-vindos a essa live, onde eu estarei ministrando aqui uma palavra muito específica para esse momento. Nós vamos falar sobre o campo de atuação das hostes espirituais da maldade. Se prepare, porque com certeza você vai ser impactado com essa mensagem. Tenho certeza que Deus vai impactar você com algumas revelações, como algumas coisas que nós vamos passar para você aqui. Não que nós saibamos tudo, mas tudo que nós, nesses mais de 20 anos, viemos estudando, dá para aprender alguma coisa e ajudar você, sua família, sua casa, a se ver livre e a identificar perante a Bíblia como esses espíritos malignos, eles atuam. Então, desde já eu quero lhe pedir que me ajude aí divulgando. Só você clicar aí em compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live, compartilhe aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, compartilhe aí, porque com certeza vai ser algo muito agregador de valores para você aqui nessa noite. Amém? Já tem alguns irmãos entrando, irmãs, e eu quero já saudar-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho plena certeza que Deus, Ele preparou esse momento aqui para nós, para que nós pudéssemos estudar, pois a própria Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não devemos ignorar as artimanhas de Satanás contra nós. Precisamos conhecer, precisamos saber por onde é que as coisas começam a acontecer. Então, campo de atuações das hostes espirituais da maldade. Trabalho com essa área já há mais de 20 anos, e nós vamos 20 anos assim para dar uma base para que alguns saibam que nós não estaremos falando coisas aqui, tirando por trás da orelha, mas nós estaremos falando daquilo que espiritualmente tem sido comprovado, e como a ciência diz que aquilo que é repetido e comprovado várias vezes, isso pela ciência é dado como provado. Então, o que nós vamos falar aqui é algo provado pela Bíblia, provado no ministério de Jesus e provado também em nosso ministério. Sem muita delonga, vou baixar um pouquinho mais o som aqui do hino e eu vou entrar na palavra. Enquanto isso, você vai chamando aí outros irmãos para estar conosco. Quero começar lendo com você o texto que está em Êxodo. Escreve aí, se você puder escrever, Êxodo, capítulo de número 20, versículo 5. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Vamos começar lá no segundo livro da Bíblia, onde está escrito: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deixa eu já acionar direito aqui a minha câmera, porque minha bateria, para que ela não descarregue aqui na nossa frente aqui, como aconteceu outro dia. Então vamos lá. Max, Deus abençoa tua vida, varão.
Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas farei misericórdia para com aqueles que me amam. Farei misericórdia até 1000 gerações para com aqueles que me amam. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, vamos já começar a mostrar as brechas que nós damos. Nós vamos basear tudo biblicamente. Jesus diz que vós sereis meu discípulo quando fizer o que eu vos mando, e nós amamos a Jesus quando nós praticamos a palavra. Não adianta eu dizer só de boca, não adianta dizer só por palavra, não adianta somente dizer cantando o hino, não adianta dizer somente quando eu estou lá na igreja ou num grupo de oração, porque eu tenho uma Bíblia, porque você tem uma Bíblia, tem uma carteirinha da igreja, carteirinha de membro da igreja. Nada dessas coisas comprovam comprova o meu ou comprova o seu amor por Jesus. O que comprova para ele é a atitude. Pelo fruto conhecereis a árvore. A mesma verdade, ela vale para aqueles que ele, não eu, ele diz que visitarei a maldade ou a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Muitas pessoas vão dizer que não odeiam a Jesus. Qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer, não, eu não odeio a Jesus. Uma coisa é dizer que não odeia, outra coisa é não praticar o que ele disse. Se eu não pratico o que ele diz, eu estou, de certa forma, dizendo que eu desprezo o que ele diz. E a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, nós precisamos entender que nós recebemos, mediante esse texto, heranças, que nós chamamos de bênçãos ou maldição hereditárias, que vêm dos nossos antepassados. Segundo a ciência, a Bíblia diz aqui que visitarei a maldade dos filhos, dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração. Quarta geração. Até onde quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, uma geração durava entre 40 a 48 anos. Isso já diminuiu hoje. E então nós percebemos que a hereditariedade, a bênção, a maldição, muitas vezes vem. E a ciência diz que nós temos em nossos genes, nós temos no nosso corpo, nós temos genes de até 10 gerações passadas. Aí eu te pergunto, você conhece quem foi os seus antepassados, quais tipo de religião, qual tipo de fé, qual tipo de devoção, qual tipo, a que Deus eles serviam, a quem eles serviam. Então nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que nós herdamos, mas contudo devemos rejeitar ferrenhamente, rejeitar com toda a força, toda a fé que hoje nós temos na palavra, rejeitar as maldições que vieram, e as maldições vêm não só porque eu as herdei, porque eu herdo não só a aparência física. Alguém olha para você, paz do Senhor, Cíntia, eu olho para você e você olha para mim e diz, e se você conheceu o meu pai, tá aqui a minha filha, né? Tá aí também, se você a ver, você vai dizer, ela parece com a mãe, ela parece com o pai, tem a cara da avó, tem a cara do avô. Nós herdamos isso, não só fisicamente essas aparências ou essa herança, mas herdamos também o espiritual, herdamos também a personalidade. E aí vem as visitações de bênção
ou visitações de maldição. As hóstias malignas, Provérbios capítulo 26, versículo número 2, diz que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. A maldição, ela sem causa, ela não encontra pouso. Para você que está chegando, nós estamos falando sobre o campo de atuação das hostes espirituais da maldade. Então, elas não encontram pouso, não encontram legalidade se não houver um direito legal. E esse direito legal, ele é dado por nossos pais. A Bíblia diz em Provérbios que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos ficaram manchados. Os pais comeram uvas verdes e a nódoa ficou no dente dos filhos. É uma hipérbole, uma hipérbole falando justamente sobre a hereditariedade que nós pais passamos de bênção ou de maldição para os filhos. Mas para nós que aceitamos a Jesus, nós vamos lá para Gálatas capítulo 3:13, que diz que Cristo nos libertou de toda a maldição da lei. E aí, quando eu abro o livro de Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, quando você abrir, você vai ver lá as maldições da lei. As maldições da lei. Inclusive, eu deixo claro aqui que é algo ali muito sério para você que é homem, que está assistindo aqui. Se você tiver passado por isso, busque libertação, porque lá está dizendo que casarás com uma mulher e ela se deitará com outro. E hoje em dia isso tem parecido muito normal, mas não é. A Bíblia fala para o homem, especificamente dizendo ao homem, a Bíblia mostra, é bem claro a Bíblia falando disso como maldição. A Bíblia mostra lá mais de 50, quase 50 versículos falando sobre maldições, sobre doenças, chagas, pragas, pestes, miséria, pobreza. E nós vamos ver aqui para a gente caminhar. Eu vou começar falando, nós estudaremos aqui algumas áreas fortes de maldição familiar. Vamos aplicar hoje sobre maldição familiar. Quem está comigo aí, vai dando o seu joinha aí para mim saber que você está comigo aqui. Maldição familiar que exercem influência de geração em geração. Áreas de atuação das hostes malignas no casamento. Áreas de atuação maligna no casamento. Elas são detectadas como desonra familiar, infidelidade, maus tratos, adultérios, prostituições, separações. E são nomes que nós conhecemos, que nós damos aqui. Mas esses nomes, eles sinalizam as hostes malignas espirituais da maldade que estão por trás disso. As hostes espirituais da maldade que estão infiltradas na desonra. Enquanto era namorado, o marido, ele honrava, ele era apaixonado, ele falava lindas palavras, e é só enquanto casa, a desonra começa. A desonra, ela é uma maldição. Deus não te criou, não me criou, não me fez para ser desonrado. Então, se você tem sido desonrado no trabalho, tem sido desonrado na profissão, tem sido desonrado pela esposa, tem sido desonrado pelo esposo, desonrado por filhos, desonrado por pais, saiba de uma coisa, você pode buscar a libertação da desonra. Porque a palavra do Senhor diz, Shalom, Jane, a palavra do Senhor diz que a desonra, ela não faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor vai arrancar as vestes de desonra, as vestes de tristeza, e vai nos vestir com vestes de honra.
Então, olha, no casamento, nós vamos ver desonra familiar. A família está constantemente passando por momentos de vexame, a família está constantemente passando por momentos de infortúnio, de desaforo, de vexame, de vergonha, de desonra. Isso é sinal de espírito maligno, hostes malignos atuando no campo familiar. E aí, como eu já disse, infidelidade, né? Infidelidade, adultério, prostituição, separações. Quando as pessoas na família separam, né? E nós sabemos que todos nós, as nossas famílias, nós passaremos por... depois eu vou falar disso mais tarde, sobre falecimento, mas mortes com espaços curtos dentro de uma família representa também sinais de maldição, de onde fica configurado o campo de atuação de espíritos malignos. E é preciso reconhecer isso e buscar imediatamente, porque é nosso direito legal. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos libertou de toda a maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Então vamos lá. Eu vou lhe dar alguns versículos, você pode escrever aí esses versículos e a gente vai caminhando aqui. Eu não vou, se eu não der para me falar tudo, eu paro e amanhã a gente continua, depois da manhã. Amém? Vamos lá. 1ª e 2ª Samuel, acabei perdendo aqui, capítulo 12, versículo 11 e 2, também capítulo 16, versículo 21 e 22, é a história de Davi. Nós todos conhecemos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que trouxe, porque é aí que eu queria, lá atrás eu queria falar sobre isso. A maldição ela pode vir por hereditariedade. Agora, quando eu estou em Cristo e eu quebro a maldição, ou quando eu me torno já adulto, então agora eu sou dono da minha vida, eu sou dono dos meus comportamentos. Então agora os meus comportamentos darão a Deus ou ao diabo a continuidade para trazer a bênção, quebrar a maldição ou continuar a maldição na minha vida. Então não podemos delegar tudo aos pais. Meu pai, meu avô, minha avó era macumbeira, meu pai foi jagunço, minha família foi jagunço, matou, teve morte, teve isso, teve aquilo. Isso é um fato. Agora, depois que você conheceu a Cristo, conheceu a palavra, depois que você assumiu a sua autonomia, a sua autoridade, ou seja, a sua autoridade como pessoa, e você passou a ser dono responsável pelo seu comportamento, você tem dado continuidade ao comportamento que trava a maldição, ou você tem dito, acabou, aqui não vai mais. Nós vimos que Davi, nós sabemos que Davi, se você não sabe, fica sabendo aqui, Davi ele era tratado como era tratado por Jessé, porque pelo tudo que dá a entender pelos estudos, Davi ele era totalmente diferente dos irmãos, em todo aspecto. Então, Davi, alguns estudiosos dizem que Davi ele era resultado de um adultério, ou aí Davi é mandado sempre para fazer os piores serviços. Davi ele é ungido a rei, Davi assume. Você percebe que o tempo todo Davi está querendo provar que o Senhor, ele sabia que o Senhor era com ele, mas o tempo todo Davi está querendo provar que ele pode, ele consegue, ele tem condição de fazer. O tempo todo ele está querendo provar.
isso revela, ou seja, a baixa autoestima na sua vida, a baixa autoestima também revela um sinal de campo de atuação onde as hostes malignas espirituais da maldade estão atuando e você fica o tempo todo tentando provar que você pode ser a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos, você pode dar conta desse serviço, você pode fazer o que os outros dizem que você não pode fazer. E aí nós percebemos que nesse aspecto Davi ele acaba cometendo dois erros graves. Davi ele comete tanto o adultério com a mulher do seu amigo, como Davi ele manda matar o seu amigo, o seu general. E a história de Davi vai mostrar o quê? Que dentro da família, dentro do casamento, desde lá dos pais de Davi, e agora com o próprio Davi, o casamento está abalado. A vida sentimental, a vida emocional está abalada. A forma que Davi cria os filhos mostra uma brecha para o inimigo. E a forma que Davi cria os filhos, que foi a forma que ele corrigiu e não criou de certa forma Salomão, mas lá na frente Salomão vai cometer vai ser visitado pelos espíritos familiares. Salomão vai ser visitado pelos espíritos familiares. E aí nós vamos ver que seu filho Absalão se levanta e comete um pecado terrível, que é desflorar sua própria irmã. Absalão faz isso. Absalão se levanta contra Davi para tentar traí-lo. Absalão e Amon, filho de Davi, é quem estrupou a sua irmã Tamar, desflorou a sua irmã Tamar. Davi era descendente de Salmão, príncipe de Judá. Davi era descendente. Olha para você ver que é muito especial você saber disso aqui. Quando a Bíblia diz que a maldição vai visitar até a terceira e quarta geração, mas a ciência mostra também que nós temos em nós genes até de 10 gerações passadas. Sabe de quem Davi, ele era a genealogia de Davi, sabe aonde vai começar? Na Raabe, a ex-prostituta, que salvou os espias, lá em Josué capítulo 2, e também no capítulo 6. Então nós vamos ver acima que a linhagem de Davi, na linhagem de Davi há uma prostituta, ela se converteu, mas aí a Bíblia diz em Êxodo e em Levítico que existem os espíritos familiares. Existem espíritos familiares. Então você se converteu, você está na presença de Deus, mas vira e mexe, tem uma situação que identifica com a situação que a família do seu esposo viveu, ou com que a sua família, ou com a família da sua esposa viveu. E você vai detectar o quê? Como você detecta isso? São ossos espirituais da maldade, espíritos familiares que estão visitando. Vindo lá de trás, é preciso entender para poder guerrear contra eles e botá-los para fora. Deus perdoa Davi do seu pecado com Betseba, contudo a consequência que Davi colhe do seu filho se levantar contra ele para querer matá-lo, isso vai demonstrar a manifestação rasteira dos espíritos malignos. E aí você vai entender, eu vou falar mais duas coisas aqui, que é muito interessante, abortos repetidos na família, ou o espírito matriarcal, né? O espírito matriarcal, o autoritarismo, que a Bíblia denomina como espírito de Jezabel, que atua não só, nós achamos que por se tratar do nome espírito de Jezabel, que é o espírito de autoritarismo dominador,
que ele atua só em mulheres, não, atua também em homens. Atua em homens e às vezes atuam em filhos. Quantas vezes você vê filhos pequenos, eles dominam os pais e pais são subjugados a fazer o que um filho de 3, 4, 5, 6 anos, de 2 anos quer. Os pais são subjugados. O que há por trás daquilo ali? Um espírito dominador de Jezabel. Então nós devemos tomar cuidado com esses espíritos contrários aqui, porque eles literalmente eles se levantam para atuarem contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida em Cristo. E eu sempre vou ressaltar para você Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos libertou da maldição da lei. Ele nos libertou. Então agora precisamos identificar aonde elas estão querendo perpetuar em nossa vida e nós devemos lutar para quebrar, assumir a nossa posição em Cristo, assumir a nova vida em Cristo, o novo comportamento, para que os espíritos malignos eles batam em retirada. Eu quero convidar você a estar comigo. Se você é aqui de Governador Valadares, a estar comigo, nós estamos voltando às atividades dentro do templo, né? Aos poucos ali, resguardando aí as orientações, né, de máscaras, higienização com álcool em gel e tudo, mas isso não impede de nós continuarmos a fazer um trabalho para ajudar você a se libertar de todo espírito contrário. Então, o espírito matriarcal aqui, que eu não disse, só para eu passar para outro ponto, ele é aquele espírito onde você, quando era pequena, você sentia-se, viu o abandonar da mãe, ou o abandonar do pai, então você casa e você se torna, você é visitado por aquele espírito onde você quer proteger, ou você sofreu muito na garra de um pai carrasco, ou na garra de uma mãe cruel, e você agora quer ser super protetora. Super protetora. Isso demonstra uma ferida de alma, uma ferida sentimental, e essa ferida sentimental, porque toda ferida na alma, ela é uma porta aberta para as hostes espirituais da maldade, e elas encontram um campo aí para trabalhar. E às vezes a gente age tão no natural que nós achamos que isso não tem nada a ver. Nós achamos que isso não tem nada a ver, mas tem. Tem, porque tem um espírito ali que nos faz estar preso a essas situações. E nós não deixamos nem os nossos filhos viverem, porque nós estamos agora com o espírito matriarcal e nós vemos pessoas que os filhos já estão casados, as filhas já estão casadas, já tem até netos, bisnetos, mas a bisavó, ela ainda está lá sempre entrando no meio da família para dar ordens, como se todo mundo fosse estivesse debaixo da tutela. E às vezes quer demonstrar isso como amor, mas muitas vezes isso é um sinal de que há uma hoste espiritual da maldade atuando ali para trazer, porque no final sai tanta contenda nesse espírito matriarcal que quer dominar esse, quer dominar aquele, quer dominar a vida do sogro, do genro, quer dominar a vida da filha, quer dominar a vida da sogra, da nora, quer dominar a vida do filho, quer dominar o neto, quer ditar como que a mãe vai cuidar do filho, e isso acaba trazendo desconforto para dentro da família. Então, áreas de atuação no casamento. Agora vamos falar aqui rapidinho sobre áreas de atuação no comportamento familiar. Áreas no comportamento familiar. Se na família existe leviandade, medo,
Se na família existem vícios, vícios de jogos, vícios de bebidas alcoólicas, drogas, cigarros, pessoas muito orgulhosas, pessoas muito cheias de vergonha, tem vergonha de tudo, pessoa soberba. Então são sinais, ou tique nervoso. Tem pessoas que do nada dá nelas um tique nervoso. Elas estão bem, é só chegar em determinado lugar, dá um tique nervoso, ela trava. Então, olha, irônica, pessoas com ironia. Gente, tudo aqui são nomes que nós conhecemos aqui como comportamento, mas isso são sintomas. Esses nomes revelam sintomas de espíritos que estão agindo aí através dessas coisas que nós estamos falando aqui. Na área emocional, rejeição, comportamento de rejeição, comportamento de depressão, comportamento de medo, atitude de desvalorização. A pessoa auto se desvaloriza. Às vezes não é nem com a boca, é com a forma de ser. Todo mundo enxerga o potencial, mas a pessoa com o comportamento dela, ela demonstra uma baixa autoestima tão grande que ela, por si próprio, ela se desvaloriza na frente do esposo, na frente da esposa, na frente do namorado, na frente da namorada. E aí depois nós queremos saber por que Deus ele não trabalha, por que Deus não muda o fulano para que ele pare de me desvalorizar. Não é o fulano ou a fulana que está me desvalorizando. Sou eu mesmo que estou deixando que um espírito maligno atua em minha vida e eu estou me desvalorizando. Provérbios 23, versículo 7 é o tema de um livro, um dos meus livros, o livro Como Imaginou na Sua Alma, Assim Ele É. Então, como imaginou na sua alma, assim ele é. Então, a desvalorização própria ou a desvalorização familiar. Quem lembra aqui, quando o anjo aparece para Gideão, e o anjo aparece para Gideão jogando ele lá em cima. Gideão está amassando o trigo no lagar para esconder dos medianitas. O anjo aparece para Gideão e diz a Gideão: Gideão, homem muito amado do Senhor, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Gideão começa a se desvalorizar, dizendo que ele é o menor na casa do pai dele. A casa do pai dele é a menor da tribo, e a tribo dele é a menor a menor das 12 tribos, ou seja, ele desvaloriza desvaloriza a família, ele desvaloriza o próprio clã, desvaloriza todo mundo. Ou seja, para Gideão, ninguém na família dele até então tinha ou podia alguma coisa. E Deus estava falando: não, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. O Senhor é contigo, pela tua mão, Deus vai livrar Israel. Mas Gideão, ele tem, operando nele, um espírito que com certeza, ele ouvia isso muito dentro de casa. A nossa família é pobre, né? A nossa família não pode, né? Nós nascemos, nem todo mundo nasceu para ser rico, nem todo mundo nasceu para ter dinheiro, nem todo mundo nasceu para ter uma vida boa. Temos que dar graças a Deus só de ter o arroz, feijão para comer, não é assim que se fala? Tem que dar graças a Deus não desprezando, porque o que eu vou falar aqui, mas tem gente que chega a dizer assim, tem que dar graças a Deus pelo um desdentado ter gostado de mim, ou pelo um desdentado ter gostado de você, uma desdentada. Tem que dar graças a Deus. Essa questão de sentimento é particular, mas o que eu quero mostrar para você é que a desvalorização é uma autorrejeição, e isso é um sinal latente
de hostes espirituais da maldade que tem o campo aberto na minha ou na sua vida e eles atuam aí. Talvez em outras áreas você é curado, você é liberto, mas em alguma dessas áreas, rejeição, na área emocional, né? Eu falei no comportamento familiar, ironia, vícios, jogos, bebida alcoólica, cigarro, drogas, orgulho, muita vergonha, tem vergonha de tudo, pessoa muito soberba, se acha melhor do que todos, tudo que você vai falar com ela, ela já sabe, né? Ela chega, quase que ela chega a dizer que foi ela que ensinou para Deus as coisas. Tique nervoso. Agora na área emocional, rejeição, depressão, medo, atitudes de desvalorização própria, atitude de desvalorização familiar, desvaloriza o cônjuge que tem, minha mulher não vale nada, como o ditado diz, né, a grama do vizinho é melhor do que a minha grama, né? Então, desvaloriza o cônjuge, minha esposa não vale, meu esposo não vale, e assim nós vamos dando aos espíritos o campo que eles querem para continuar perpetuando na nossa vida, e a gente agora não sabe o porquê que eu estou na igreja, o porquê que eu estou em Cristo, o porquê que eu sou salvo, mas essas áreas na minha vida dos quais eu tanto desejei e oro para poder ser liberto, e eu não vejo libertação, não vejo cura. Por quê? Porque eu mesmo estou dando esse lugar. E a Bíblia diz que eu não... A Bíblia não. Tem um ditado de sabedoria que diz que eu não posso reclamar daquilo que eu estou tolerando. Ora, eu estou tolerando a rejeição, eu estou tolerando a depressão, eu estou tolerando o medo na minha vida, eu estou tolerando uma autodesaprovação de mim mesmo, eu mesmo me desaprovo. Todo mundo fala que eu estou bonito, eu falo, estou nada, é seus olhos. Não, estou mesmo, eu estou bonito sim. Então é necessário que haja um reconhecimento, é necessário que haja um confessar, que haja um arrependimento, é necessário que a família ela possa trazer o apoio, ou precisamos parar de Voltou? Em nome de Jesus, cai não. Então, eu gostaria de ainda falar sobre... eu falei sobre casamento, falei a área de atuação das hostes espirituais que influenciam no casamento, que influenciam no comportamento familiar, e agora no comportamento emocional, mas tudo isso vai tanto individual como coletivo na família, e também influencia o espírito de violência, muita briga na família, muita inveja, né? Ou a pessoa é muito invejosa, ela tem, olha, eu não queria ser invejosa, mas eu não aguento, eu tenho inveja, não assumo diante de ninguém, mas dentro de mim eu sei que eu tenho. Ou você sabe, a pessoa não tem, eu não tenho o que ela tem, eu não possuo o que ela possui. Por que ela tem tanta inveja ou demonstra tanta perseguição contra mim? Porque você tem a luz, porque você tem algo que ela não tem. Então não se diz respeito ao propriamente financeiro o que você tem, é o que você é. A luz que você tem causa inveja. Causa inveja. Então, brigas, rancor, ódio, suicídio, traição e até assassinato. Como nós vemos em Gênesis, capítulo 4, versículo 11, quando Caim mata Abel, do versículo 10 ao 23. Mas nós vamos ver que Lameque, sobre essa questão de espírito de violência, de morte, a descendência de Caim era violenta, pois introduzia armas para lutar e derramar sangue inocente. Caim se torna um homicida e ele produz uma geração de homicidas.
Deus destruiu o mundo daquela época, pois havia se entristecido por ter criado o homem, em Gênesis 6:5. As pessoas que possuem ancestrais, como descendente de índios guerreiros, desbravadores, generais, jagunços, ou tantas outras que a gente poderia dizer aqui. Fulano foi matador do coronel não sei quem na época tal. Não tenha dúvida que o espírito maligno está aí. É por isso que às vezes casa com a pessoa e a pessoa ela tem aquele espírito de briga, rancor, guarda ódio, guarda rancor. A pessoa chega a dizer o seguinte: fulano não me conhece, ela não sabe com quem ela está mexendo. A pessoa chega a dizer assim: a vingança é um prato que se come cru. A pessoa, ela guarda o rancor, ela guarda a mágoa, ela começa, ela até não comete o suicídio físico, mas ela vai matando, ela vai se matando emocionalmente, ou ela vai cometendo homicídios no meio da família, no trabalho, onde ela chega, onde ela está, ela sempre destila briga, destila rancor, destila ódio, destila várias situações. E nós vimos que a descendência de Caim, ela fez com que Deus arrependesse de ter feito o homem. Porque nós vamos ver que toda a descendência ali, ela vai ser uma descendência de homens que eram homicidas, que vai culminar lá em Sodoma e Gomorra. Eu não gosto, eu nunca gostei, eu sempre que posso proíbo meu filho, né? Minha filha, quando pequena, a gente sempre vigiava para que isso não acontecesse, porque hoje, antigamente era o tal do jogo RPG, né? Era o jogo RPG, mas os videogames, ou os games de violência, né? Eles trazem uma mensagem subliminar e abrem o campo para espíritos malignos atuarem. E aí nós precisamos tomar muito cuidado para que nós possamos detectar. Tem espírito de Caim aqui dentro, espírito de inveja. Tem espírito de Caim aqui, mas o Caim homicida, que vai gerar, que é manifesto em Lameque, que era descendente de Caim, Ninguém morre me devendo. É assim que as pessoas falam? Qual é o espírito que está aí? Jesus ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem o que eles estão fazendo, o que isso vai gerar para as pessoas com que eles estão fazendo, e o que vai gerar para eles, eles não fariam. Então, não entre na doença das pessoas, traga as pessoas para a sua cura. Vamos caminhando aqui, e eu já estou caminhando para o final. Um outro campo de atuação, e aí eu já falei sobre isso: acidentes constantes, acidentes com fraturas constantes na família. Isso não é normal. Acidentes de carro, isso não é normal. Não estou falando um acidente, eu estou falando vários acidentes. Pode parecer normal, mas não é. E nós precisamos ter o Espírito de Deus, temos o Espírito de Deus para detectar. Foi até Bill Gates que diz que você não é culpado de ter nascido numa família pobre. Você é culpado de morrer pobre. Porque
eu não sou culpado de ter nascido numa família pobre, mas eu preciso agora detectar que a pobreza, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 em diante, diz que se eu não tiver o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, ele mandará que a maldição venha sobre mim e me acompanhe. E dentro da maldição que vai acompanhar, está a pobreza, está a miséria, está a escassez, está os desajustes conjugais, estão as invejas, estão as traições, estão as doenças. Então, tudo isso aí. E aí nós vamos ver também sobre enfermidades. Vamos lá, sobre enfermidade. Eu vou parar para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou parar e depois a gente volta a estudar mais. Mas eu vou te dando aqui mais versículo. Enfermidades. Nós sabemos que nem toda enfermidade ela é espiritual. Ela é espiritual na vida da pessoa. Então a pessoa, se ela não tiver o controle da comida, aí sim o espírito glutão vem, o espírito de glutonaria vem, começa a agir, e o que vai acontecer? A pessoa vai entupir suas veias, a pessoa vai dar a pessoa vai dar um ataque fulminante, e aí não podemos culpar. Foi o diabo. Mas eu que deixei o diabo agir. Eu que deixei o diabo agir. Tá entendendo? Então vamos lá. Existem heranças genéticas de enfermidades que são heranças espirituais. Aí eu queria deixar isso bem claro. Existem heranças genéticas espirituais de enfermidade. Exemplo de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 29. Davi amaldiçoa a família de Joabe e a sua geração pela morte de Abner. Conforme a palavra de um rei que é investido de autoridade, os descendentes de Joabe foram visitados por aquela maldição. Davi, ele amaldiçoa Joabe. Você viu isso aí na minissérie que passou aí, quando Joabe manda chamar acho que é Abinadab e mata ele. A palavra, ela cumpre quando Davi fala que o sangue dele não esteja sobre mim, esteja sobre você. O sangue dele está sobre você. E então a maldição, ela visita. Aí na família tem pessoas hipertensas, diabetes, e vários outros tipos de... Aí a gente toma isso como normal. A minha mãe, o meu pai, ele teve diabetes. Então eu devo me preparar porque, segundo a medicina, eu vou ter diabetes. Meu pai morreu de câncer. Então, se alguém na família morreu de câncer, tem propensão de alguém, né, morrer de câncer. Então, pode ser eu. Está amarrado. Meu pai, minha mãe teve problema de pressão alta. Então, eu posso ter esse tipo de problema de pressão alta. Vai ter se você quiser. Mais uma vez, eu vou ressaltar. Gálatas 3,13. Cristo nos libertou de toda a maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele tomou a nossa maldição. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez doente para que nós fôssemos sãos. Então nós precisamos começar a assumir a identidade. E a ciência não explica o que ocasionalmente a mudança dos cromossomas, ou como começa a alterar a situação. Sabe-se que há uma deformação nos genomas. Após a alteração, ele age sobre cada geração posterior, até pelo menos 10 gerações, como é comprovado na ciência. Eu disse isso aqui. A ciência descobriu isso no ano de 2000. No ano de 2000, a ciência descobriu
que nós podemos trazer hereditariedade sobre nós até de 10 gerações. Está a fonte, está no jornal Estado de São Paulo, a Folha Estado de São Paulo, na página A 26 de 23/12, e também foi buscado mais longe. Juntamente com a carga genética vem a maldição espiritual e, consequentemente, afetará a vida física, afetará a alma, a personalidade e a vida espiritual do ser humano. Então, a pessoa, ela aceita a situação porque ela sabe que, não, dentro da família teve isso. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim, né? Então eu também vou ser assim. Espera aí, você está vivendo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas Cristo nos libertou de toda a maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então está na hora de começar a detectar onde está o campo de atuação das vozes espirituais da maldade, e você que já conhece a palavra, você que já tem a sua autonomia, você que já se tornou maduro espiritualmente, já é emancipação, essa é a palavra que eu queria achar. Você que já se tornou emancipado fisicamente, já tem os seus 18 anos, já é dono do seu, já é responsável pelos seus atos, você também já é responsável. A partir dos 12, 13, 14 anos, nós já devemos ser responsáveis já somos responsáveis pelos nossos atos espirituais. Você vê que com 12 anos, Jesus é levado diante dos sumos sacerdotes para ele ser interrogado pela lei de Deus, pela Torá. Porque ali Jesus estava passando pelo probatório espiritual para ver se ele já tinha, porque ele já era, aos 12 anos, ele já tinha que ser responsável pela sua vida espiritual. É tanto que os seus pais vão embora e não dão conta dele. Quando dão conta, voltam. E a Bíblia diz que eles chegam e falam assim: Senhor, os seus pais estão aí fora e te procura. Ele fala: quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Jesus já sabia, eu agora assumo a minha responsabilidade espiritual. Eu agora não vou andar mais debaixo da mesma hereditariedade de Maria, da mesma hereditariedade que foi criada, porque a gente acaba assumindo sobre nós cargas cargas espirituais pelo convívio onde a gente convive, pela comunidade onde a gente convive. E como José ele foi declarado um pai para Jesus, eu não vou carregar isso. A partir daquele momento, Jesus ele arranca o cordão umbilical. E há muitas pessoas que estão com 20, com 30, com 40 anos, 50 anos, ainda tem o cordão umbilical, parece agarrado na mãe. Ainda tem o cordão umbilical agarrado na mãe. Ainda tem mulheres que tratam o esposo, não é para deixar de tratar com carinho, mas trata como se fosse um nenenzinho. Ele não casou para ser filho seu, ele casou para ser seu marido. Ela não casou para ser sua filha, ela casou para ser sua esposa. Então nós devemos entender algumas coisas para que a gente possa ir trazendo libertação à nossa vida. E aí eu queria, já caminhando aqui para nosso fechamento, falar com você sobre a questão os bastardos antigamente não podiam entrar nos lugares sagrados, como templos, nas sinagogas e em outros lugares. Deuteronômio capítulo 23, Deuteronômio 23, versículo 2 diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Justo, nem ainda a sua 10ª geração. Está entendendo? Olha, a ciência no ano de 2000
De 96 a 2000, a ciência trabalhou e veio descobrir que nós temos genes em nós que vêm até de 10 gerações atrás. Aí agora nós percebemos que a ciência estava atrasada, porque olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 23, 2: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. Nem ainda a sua 10ª geração. A própria palavra está falando sobre isso. E aí nós percebemos como nós, como pais, porque às vezes nós não entendemos que ser bastardo é como eu, no meu caso, eu não conheci meu pai. Literalmente, eu fui um filho bastardo, porque além de não ter pai, a minha mãe ela teve que me deixar com a minha avó e ir para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, trabalhar naquela época em casa de família, onde tinha aquelas governantas, onde se pagava bem nas capitais. Valadares ainda era um município muito pobre. E ela foi para trabalhar para levantar dinheiro para nos sustentar. Então eu fui literalmente um filho bastardo. Eu fui literalmente, então, como filho bastardo, todo filho bastardo ele vai ser alvo de Satanás. Satanás vai abraçá-lo. E eu fui abraçado por Satanás ainda na minha infância. Porque eu olhava para os meninos, no dia das crianças, eles tinham os brinquedos recebendo os pais, eles saíam com os pais, iam para clube com os pais, dia dos pais, eles comemoravam, almoçavam junto, dia de domingo, e eu não. E isso foi trazendo em mim algo tão ruim que eu fui me entregando a tudo que era proposto, até que eu me entreguei à maconha, à cocaína, a bebida alcoólica. Aos 11 anos de idade, eu peguei 1 litro de cachaça e botei na boca. Aos 11 anos de idade, eu coloquei 1 litro de cachaça na boca. Eu lembro muito bem a data, 30 de janeiro. 30 de janeiro era aniversário da minha cidade aqui, Governador Valadares. Coloquei 1 litro de cachaça na boca e só tirei quando faltava 3 dedos para terminar. Imagina, em tempo de morrer por um coma alcoólico. A partir dali vieram todo tipo de droga que você imagina que havia há 32, 33 anos atrás, que graças a Deus, dia 23 agora de abril, depois da manhã, 23 de abril, quinta-feira, eu completo 32 anos de batizado. Dia 14 de fevereiro eu completei 32 anos que aceitei a Jesus. Então toda palavra, toda maldição que estava sobre mim como bastardo foi quebrada, porque eu entendi a palavra e eu assumi a presença de Deus como Pai. Aprendi como pai. E aí nós vamos entender o poder também, queridos, da paternidade espiritual. O poder que Deus... Por que Deus colocou um pastor no mundo? Colocou pastores no mundo? Por que Deus colocou pastores na terra? Por que Deus colocou os sacerdotes na terra? Para quê? Para que eles atuem na nossa vida com a paternidade de Deus. Então você deve valorizar, você deve honrar, você deve amar seus pais que você tem, mas você também deve amar os homens, mulheres de Deus que Deus colocou como pai, como mãe espiritual para a tua vida, para te direcionar na palavra. Olha o que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia. Então pai é o que guia, pai é o que dirige, pai é o que traz a provisão para a vida do filho. Então você deve valorizar essa unção, essa bênção chamada pastor, do qual a gente tem até falado com as pessoas. Não é um pastor, é um pastor que Deus nos dá. Você pode ter e deve honrar o seu pai, a sua mãe que você tem. Honre eles, porque é um mandamento com honra, mas honre os seus mentores espirituais, porque quando você honra a autoridade do Senhor, ela vem sobre a sua vida. Então, nós vamos
quebrar toda maldição de filho bastardo. E se você está frequentando uma igreja, conhece a palavra, a Bíblia diz que você precisa se batizar, porque uma das coisas, quando nós nascemos, nós vamos ao cartório para registrar um filho. O batismo é um tipo, batismo nas águas, é um selo do meu registro, que o velho homem morreu. Agora eu pertenço a uma família, a família de Deus. O batismo, Jesus disse, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Então, maldições são quebradas na minha e na sua vida quando você se batiza nas águas. A pessoa que está na igreja e ela recusa o batismo nas águas, ela literalmente ainda tem, certo? Ela está demonstrando uma influência de espírito, de ossos espirituais da maldade contra a vida dela. A pessoa que está na igreja ainda tem resistência em ser ofertante, em ser dizimista, em ser um primicista. Ela ainda está demonstrando que ela ainda tem uma dificuldade, que Mamon, que é um demônio da antiguidade, que ele dizia que ele que era o Deus da prosperidade, e ele dominava as pessoas. Ela está declarando que Mamon, o espírito que se diz o espírito da prosperidade, que não é nada. E aí Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. E aí Jesus é muito específico, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, uma espécie de espírito maligno, uma entidade que era a entidade chamada a entidade da prosperidade, do qual as pessoas derramavam até sangue do próprio corpo, oferecendo a alma delas para esses demônios. Eu conheço aqui em Valadares pessoas que disseram, Satanás, se você me fizer um homem rico nessa cidade, eu te dou a minha alma. E voltando de Ipatinga, no meio do caminho, antes de chegar em Periquito, ele olhou para o assento carona no carro dele, ele viu Satanás sentado, ele parou o carro e saiu correndo. O diabo falou, vem cá, você não queria um pacto comigo? E essa pessoa, ela custou se livrar dessa aliança que ela fez. Então vamos, para a gente terminar, já chegamos até aqui, já molhamos até aqui, vamos, que está na chuva, vamos molhar, vamos lá. Eu quero falar sobre espíritos malignos, ou ossos espirituais da maldade, que atuam influenciando com maldição na esterilidade ou na fertilidade. A esterilidade é maldição. Gênesis 20, 18, Deus fechou a madre das mulheres lá de Abimeleque, lá em Gerar, por causa de Sara, mulher de Abraão. Abimeleque quis tomar Sara como concubina, mas Deus o impediu e disse, eu coloco no ventre de todas essas mulheres uma maldição, nenhuma delas vai ter filho. Só vai ter filho quando Abraão orar. E foi preciso que Abraão fizesse uma oração. E quando Abraão orou, Deus tirou a maldição. E então Abimeleque, ele reconhece que o Deus de Abraão era um Deus que atende às orações, e que Abraão era um profeta de Deus, e que ele estava infringindo a vontade de Deus ao querer tomar Sara para si como mulher. Então, esterilidade como maldição ou como resistência. Sara, nós vamos ver em Sara, ela teve um problema de esterilidade. Rebeca, esposa teve um problema de esterilidade. Ana, um problema de esterilidade. Eu vou dar os versículos. Sara, Gênesis 16, versículo 1. Rebeca, Gênesis 25, versículo 21. Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Isabel, já no Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículo 7. Houve resistência satânicas, resistência por parte do diabo, pois esses
essas pessoas que nasceriam dessas mulheres, de Sara, de Rebeca, de Ana e de Isabel, seriam gerados homens que trariam significado ao plano de Deus na terra. Samuel, João Batista, o próprio Isaac, eles seriam pessoas que iriam ser um ícone de Deus na terra. Satanás sabe quem é o ventre. Satanás sabe que os nossos filhos são herança do Senhor e que os nossos filhos, eles foram gerados para fazer a diferença na nação. Então eu quero nessa hora aqui, levantar a minha mão. E se você que é uma mulher casada e deseja ter filho e está com dificuldade, eu quero nessa hora, em nome de Jesus, orar por você e declarar que no nome de Jesus, toda resistência satânica contra a sua vida, contra o seu ventre, contra a sua madre, em nome de Jesus, seja em você ou seu esposo, eu repreendo em nome de Jesus, eu ordeno que a taxa de esperma dele cresça, eu ordeno que os seus ovários, eles sejam curados e que toda a esterilidade saia e que você cante o canto de vitória, tendo seus filhos no braço. Em nome de Jesus, receba. Bem, gente, depois a gente vai continuar, porque se eu for falar aqui, a matéria é muito grande, e nós precisamos fazer uma oração aqui agora para não só quebrar, mas também para eliminar toda essa carga, que às vezes a gente acha que isso é normal, que o mundo está vivendo isso, que o mundo é assim. Ora, onde é que está a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida? Essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida, você pode dizer amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar quebrando toda a base ou direito legal de Satanás e de seus demônios contra a sua vida, contra a sua casa, pois a Bíblia diz que Cristo, ele nos libertou e ele cancelou toda a maldição em nome de Jesus. Se você pode, nesse momento, eu quero te convidar a tomar na sua mão um copo de água. Eu vou orar nesse momento em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Senhor que coloque nesse copo de água a bênção dele. E ao tomar essa água, o poder de Deus se manifestará na sua história, na sua vida, em qualquer área, na saúde. Você que é estéril vai dar à luz. Você que era viciado, você vai ser liberto dos vícios. Eu creio, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para amanhã. Se você que mora em Valadares, esteja comigo. Nós estamos voltando, traga a sua máscara, né, para colocar no rosto, e nós vamos ter amanhã um tempo de unção com óleo, para trazer e confirmar e selar a bênção do Senhor sobre as nossas casas. Se você recebe, diz amém em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos nessa hora orar e falar com o Pai em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que após a queda de Adão, após a desobediência de Adão e Eva, a morte, o pecado, toda espécie de enfermidade, ela teve lugar, porque foi aberto um campo de atuação para os principados, potestades, para as hostes espirituais da maldade. A natureza humana, a natureza em si ficou contaminada. Todos os seres viventes foram atingidos como consequência, e a maldição, ela veio sobre a terra. A terra hoje, ela vive, nós estamos vivendo hoje sobre essa égide do coronavírus, estamos vivendo esse período onde a terra é visitada por males, por pestes, por pragas. Meu Deus, mas a tua palavra, ela é fiel. E a tua palavra diz que o Senhor sabia que
o homem, ele infelizmente, o Senhor sabia que o homem infelizmente iria interpretar mal o livre-arbítrio que o Senhor deu, assim como nos dias de hoje, os homens têm interpretado mal o livre-arbítrio que têm e têm continuado a escolher o caminho mal. Aí, meu Deus, já não é mais a maldição hereditária. Aí já é o próprio homem, com o seu livre-arbítrio, buscando a maldição para a sua própria vida. Mas a tua palavra diz que o Senhor tinha a provisão, o Senhor tinha o cordeiro que seria o nosso substituto. A tua palavra diz que se pelo primeiro Adão veio a maldição em todos os homens, pelo segundo Adão, Jesus Cristo, a salvação, a libertação, a cura também alcançaria todos os que creem. A expiação, ela foi feita lá na cruz do Calvário. A tua palavra diz em Isaías 53, 4 e 5, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós estamos sarados. O Senhor nos libertou, o Senhor cancelou todo espírito, todo escrito de dívida, conforme está em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Cristo tomou todo o escrito de dívida que era contra você, que era contra mim, e ele cravou na cruz do Calvário. Nós não devemos mais nada a Satanás. Satanás não tem mais o direito de vir querer trazer a maldição como recompensa, porque a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos libertou, ele cancelou todo escrito de dívida. Aleluia! Tua palavra diz, meu Deus, que nós fomos comprados, não foi com ouro, com prata ou com nenhum tipo de dinheiro, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, e hoje nós somos propriedade exclusivas do Senhor. Satanás, em nome de Jesus, tira a sua mão agora, pega toda a sua bagagem agora e bate em retirada da vida financeira, espírito de pobreza, espírito de escassez financeira, espírito de desemprego, espírito de miséria, espírito de falta de provisão, até de comida dentro de casa. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, toda maldição de enfermidade que se passa de pai para filho, de antepassados para os descendentes, nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos que nós temos hoje sobre nós o sangue de Jesus que nos faz sermos descendentes de Abraão. A tua palavra diz que nós somos hoje descendentes do pai Abraão por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então quebra nesta hora, em nome de Jesus, toda maldição. Em nome de Jesus nós declaramos a você nesta hora, a você que está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, você é uma nova criação. Nós temos que nos apropriar do sacrifício de Jesus. Você vai declarar na sua vida que o sacrifício de Jesus tem poder na sua vida e que toda maldição está quebrada, que toda legalidade está quebrada, toda maldição está anulada, e que você toma posse da prosperidade de Deus, da riqueza de Deus, da saúde que vem do Senhor, que você toma posse, aleluia, obrigado Espírito Santo, que você toma posse do que a palavra do Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso que está no céu, o Senhor é o nosso Pai, nós não somos filhos bastardos. Santificado seja o teu nome, ou seja, glorificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino, ou seja, a partir de agora, eu não estou mais debaixo do reino da maldição, do reino de Satanás, da égide de Satanás, do controle das trevas. Eu agora sou nascido de novo, eu tenho meu nome escrito no livro da vida, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, Pai nosso que estás no céu,
e que pelo seu Espírito Santo está na nossa vida. Santifica, glorifica o teu nome na nossa vida. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha o que diz aqui, você toma posse dessa palavra. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu. No céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, no céu não tem traição, no céu não tem homicídio, no céu não tem pobreza, no céu não tem miséria, no céu não tem escassez, no céu não tem soberba, no céu não tem medo, no céu não tem abandono, no céu não tem desprezo, no céu não tem autodepreciação. Pelo contrário, o céu te valoriza, o céu tem provisão, o céu tem cura. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então agora, pelo sacrifício de Jesus, nós tomamos posse da realidade que tem no céu aqui na terra e tomamos posse desse presente que o Senhor nos deu em nome de Jesus. E nessa hora nós abandonamos toda a carga, toda carga, todo fardo de jugo que o pecado, que a maldição, que a hereditariedade trouxe sobre nós. Declaramos a nossa vida, a nossa casa, a cada um dos seus filhos que estão ouvindo nesta hora. Declaramos eles curados, libertos, abençoados, transformados por esse poder. Em nome de Jesus, eu declaro agora que você se aproprie de toda a armadura do Senhor na sua vida. Apropie-se das armaduras do Senhor. As armaduras de Efésios capítulo 6. Você seja revestido de toda a armadura de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus, em toda a luta, em toda a guerra que você entrou, você vai sair dela curado, você vai sair dela abençoado, você vai sair dela vitorioso. E não vai ter nenhuma guerra que está sendo travada, que você não vai sair dela vitorioso, mais que vencedor. Se você crê, deixa o seu amém, deixa o seu eu recebo aqui, deixa o seu coraçãozinho aí, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você vai sair dessa guerra abençoado. Pai, agora, em cada molécula dessa água, coloca a tua bênção, a tua cura, os teus milagres, a tua saúde. Abençoe essa água que cada um agora tem em mãos. E que quando bebermos, o teu poder vai ser ativado dentro de nós. E em nome de Jesus, nós viveremos um novo do Senhor. Para a glória do teu nome, assim seja. Quem recebe, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele te abençoe. Nós estamos com o nosso canal do YouTube também agora funcionando. E eu peço a tua ajuda, teu apoio, que você entre no nosso canal do YouTube e que você possa curtir, melhor dizendo, você possa se inscrever no nosso canal. Você pode se inscrever no nosso canal. O canal chama-se, lá no YouTube, você vai escrever Alex Califa Escola da Fé. Alex Califa Escola da Fé. Você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho para você ser avisado por toda mensagem que eu ministrar, porque nem sempre o Facebook ele permite que a mensagem vá para todo mundo, mas já no YouTube a mensagem ela chega até você. Toda vez que eu colocar uma mensagem, a mensagem vai chegar para você, mesmo que não deu para você ver a mensagem no momento da live. Amém? Deus abençoe seu coração, abençoe sua família, e nós amanhã voltamos com as nossas atividades. Estamos voltando com as atividades de cultos e atendimentos espirituais. Mas as nossas lives não vai parar. Beijo no coração, amo todos vocês, obrigado por estar conosco. E eu vou continuar esse assunto porque ele é muito sério. E 2020, Deus tem muita vitória para a tua vida. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.